Fala turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa aula. Espero que vocês estejam bem, tá bom? Porque eu tenho certeza que vocês estando bem vai captar toda essa ideia dessa aula teórica que eu quero apresentar aqui para vocês. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre as passadas de máquinas, que são o movimento em C, movimento de decolagem e o movimento de raspagem. Porém, muitas pessoas falam sobre esses movimentos, só que não explicam da forma correta. Então, o que acontece? Muita gente fica em dúvida a hora que vai usar o movimento em C no disfarce, a hora que vai usar o movimento de decolagem e a hora que vai usar o movimento de raspagem. Então, é isso que eu quero ensinar para você, porque eu tenho certeza que depois dessa aula aqui, tudo aquilo que você já vem fazendo sobre o degradê vai facilitar muito mais ainda, vai te ajudar muito mais ainda, vai te dar uma visão diferenciada do degradê. E eu tenho certeza que isso aí vai fazer você ter mais agilidade e ser um barbeiro mais especialista naquilo que você já está fazendo, tá bom? Então, bora lá. Eu vou explicar um por um aqui, tá bom? Movimento em C, movimento de decolagem e o movimento de raspagem. Eu vou falar para que cada um desses movimentos aqui serve e a hora correta de você poder executar cada movimento desse aqui, tá bom? Então, primeiro a gente vai apresentar aqui o movimento em C, quando que você tem que usar o movimento em C, a forma de você usar, tá bom? E quais são os benefícios de você usar o movimento em C, que é o mais importante, né? Então, bora lá. O movimento em C, pessoal, ele é um movimento que você tá com a máquina aqui, ó. Deixa eu colocar a tampinha aqui para não me sujar. Você tá com a máquina aqui, né, no seu cliente, e você vai fazer o movimento em C, que é o movimento ele pegando no couro cabeludo, tá? A ponta da máquina mesmo aqui, ó, para ela tá bem encostadinha mesmo, ela já pegando e fazendo o movimento em C saindo para fora. O porquê desse movimento em C? Quando a gente vai criar as marcações, que é o momento exato da gente usar o movimento em C, a gente não quer dificultar para retirar essas marcações. Então, o que a gente faz? A gente faz um movimento em C. Por exemplo, ó, aqui é a marcação da zero baixa. Ó, aqui é assim, ó. Essa primeira marcação aqui, ela é a marcação da zero baixa. Então, para a gente não ter dificuldade para retirar essa marcação futuramente, a gente tem que marcar ela fazendo o movimento em C. Então, vou colocar a máquina um pouco abaixo, né, para não marcar muito forte em cima, e vou fazer o movimento em C. Encostar a máquina aqui e já fazer o movimento em C. A gente fazendo isso, a gente vai criar a marcação da zero baixa, porém, a gente não vai deixar uma marcação forte. Então, quando a gente vir retirar ela, a gente vai ter uma facilidade para poder tirar essa marcação. Então, a gente fez a marcação da zero baixa, movimento em C. Vamos fazer, após a marcação da zero baixa, a marcação da zero alta. É o mesmo esquema, movimento em C. Encosta a máquina da zero alta aqui mais ou menos na linha, onde a gente fez a marcação da zero baixa, e faz o movimento em C. A gente fazendo isso, a gente vai conseguir criar a marcação da zero alta aqui nessa região, porém a gente não vai deixar uma marcação muito forte. Então, quando a gente vir retirar essa marcação aqui, a gente vai ter mais facilidade. Após a marcação da zero alta, a gente usando a técnica que eu passei para vocês, que eu passo aqui dentro do treinamento, a gente já vai vir com o pente 1,5, que é aquele pente de disfarce que já vem nas máquinas atuais mesmo. Então, a gente vai fazer a marcação da 1,5 aqui, usando a mesma ideologia. Não vamos marcar muito forte, para não ter problema para retirar essa marcação depois. Tá bom? Então, a gente vai pegar o pente 1,5, vai colocar na máquina, e vai vir com ele baixo mesmo, fazendo um movimento em C. Por quê? A gente vai criar marcações para começar a retirar elas. Então, para todas as marcações que a gente quer criar, a gente tem que usar o movimento em C, tá bom? Então, o movimento em C, a gente tem que usar apenas quando a gente for criar qualquer tipo de marcação, tá bom? Agora, vamos aqui para a parte do movimento de decolagem. Rony, qual que é o momento exato de de usar o movimento de decolagem? Meu irmão, o movimento de decolagem, ele tem que ser usado quando a gente vai retirar as marcações. O porquê? Quando a gente vai retirar as marcações, por exemplo, vamos supor que você quer optar por começar a tirar as marcações de baixo para cima. Então, você vai tirar pela primeira marcação da zero baixa, depois a marcação da zero alta e depois a marcação da 1,5. Ou, vamos supor que você vai fazer ao contrário. Você vai começar retirando a marcação do pente 1,5. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui um pente 3, né, um pente 2, depende da altura que o cliente vai deixar esse disfarce aqui. Mas vamos supor que você pegou o pente 2 para eliminar a marcação da 1,5 aqui, né? Colocou o pente 2 na máquina. Você vai encostar a máquina um pouco antes da marcação. A marcação da 1,5 é aqui, né? A gente está com a 2, então a gente vai colocar um pouquinho antes e vai realizar o movimento de decolagem. Não é mais um movimento em C. Não é mais movimento em C. Movimento em C não é mais. Agora a gente vai retirar as marcações utilizando o movimento de decolagem.
O movimento de decolagem, você vai encostar a máquina, não os dentes da máquina no couro cabeludo, igual é o movimento em C, né? De encostar a máquina aqui os dentes e fazer o movimento em C. Agora a gente vai fazer o movimento de decolagem. Você vai encostar a máquina, as costas dela aqui, ó, e vai meio que fazer um movimento de raspagem decolando para fora. Tirou essa primeira marcação, você vai vir para essa de baixo aqui, que é a da zero alta. A gente vem com o pente 1,5 baixo, né? Igual a gente já vê, a gente vem de novo para recapitular. Depois vem com o pente 1 alto. O pente 1 alto, a gente vai utilizar o movimento de decolagem sempre. Então a gente vai usar o movimento de decolagem com a 1 alta. Depois a gente vai pegar o pente meio de disfarce. Ele é alto, intermediário e baixo. Sempre usando o movimento de decolagem. Então o movimento de decolagem, ele é o movimento que a gente usa para retirar as marcações. Então lembra disso. O movimento de decolagem, ele é para retirar as marcações. Movimento em C, recapitulando, movimento em C a gente usa para fazer as marcações, movimento decolagem a gente usa para poder retirar as marcações, e o movimento de raspagem, que é o que eu vou te ensinar agora, a gente usa para quê? Meu irmão, vamos supor que você finalizou aqui as marcações, tá? E você está fazendo um recapeamento, tá limpando ali, e vai limpar bem essa parte de baixo aqui com a zero baixa, com a zero alta, né? Intercalando tudo aqui. Então, para você conseguir retirar todos os fios com eficiência, principalmente na hora que você estiver usando a máquina zero baixa, você tem que usar um movimento de raspagem. É um movimento para você raspar mais, para você conseguir usar 100% da lâmina, para conseguir ter mais eficácia com ela. Então a gente usa o movimento de raspagem, que é o movimento de você encostar a máquina no couro cabeludo e raspar. Entendeu? Então quanto mais você vai raspando aqui, mais você vai retirando o excesso de cabelo ali. Então o movimento de raspagem, ele é um movimento muito perigoso, porque se você usar para fazer uma marcação, você vai acabar fazendo uma marcação muito forte. Vai ficar difícil de retirar essa marcação. Você vai ter problema, você vai perder tempo. Talvez você raspou tanto com a máquina zero que nem ela mesma tira mais a marcação que você criou. Entendeu? Aí você vai vir com a de acabamento, vai fugir totalmente ali das marcações que você fez. Então vai te complicar, vai deixar alguma marcação que o cliente não vai gostar. Tudo isso porque você usou o movimento de raspagem na hora errada. Entendeu? Então começa a usar o movimento de raspagem somente quando você realmente finalizar o degradê aqui, for raspar para deixar uma zero mais baixa, para depois vir com a de acabamento, depois com a gilete ou com a shaver. Tá bom? Então esses 3 movimentos são os movimentos que a gente mais usa na barbearia ali no dia a dia, porém poucas pessoas ensinam qual que é a forma correta de você usar cada movimento desse. Então esse vídeo foi focado nisso, tá? Espero que você tenha gostado bastante desse treinamento aqui, desse vídeo que eu te ensinei, dessa aula teórica. Então comece a colocar em prática isso aqui no dia a dia. Toda vez que você for criar uma marcação, utilize o movimento em C. Toda vez que você for retirar as marcações, utiliza o movimento de decolagem. E toda vez que você for raspar para ter uma eficácia melhor aqui, depois de finalizar o degradê, você usa o movimento de raspagem, tá bom? Então, é isso aí, espero que você tenha gostado, bora pra cima aí, comenta nesse vídeo aqui o que você achou, tá bom? Tamo junto. Irmãozinho, espero que você tenha gostado bastante dessa aula aqui, tá bom? Espero que isso aqui tenha agregado de alguma forma, espero que você possa pegar esse conhecimento aqui, colocar em prática, ver os resultados acontecendo, tá bom? Sou muito grato por hoje eu ter esse conhecimento e poder passar um pouquinho para frente. E é o seguinte, se você gostou dessa aula aqui, você acha que isso aqui pode te agregar, eu tenho certeza que o método RB ele vai te agregar muito mais ainda, porque além de aulas teóricas, a gente também tem aulas práticas, e é nas aulas práticas onde eu mostro todo esse meu conhecimento aqui na prática, para você realmente aprender. Então eu gosto de criar nas minhas aulas, tanto no degradê quanto nas aulas de penteado, eu gosto de ensinar a aula teórica primeiro, para você ver na teoria todos os pontos mais importantes, para na hora que eu estiver realizando na prática, você entender 100%. Então eu tenho certeza que esse treinamento aqui ele vai te agregar bastante, vai ser um investimento que você vai levar para a sua vida inteira e futuramente todo esse conhecimento que você está aprendendo aqui você pode usar de base para você poder ensinar outras pessoas. Então é assim que funcionam as coisas, meu irmão. A gente vai agregando conhecimento, vai adquirindo conhecimento, vai aproveitando as oportunidades, igual essa oportunidade aqui que eu estou apresentando para você, de você se juntar ao meu treinamento para pegar técnicas de agilidade, técnicas de um corte estilizado perfeito, que eu tenho certeza que os meus cortes com penteados são um dos melhores penteados do Brasil. Então, esse conhecimento que eu tenho, eu quero passar para você. E se Deus quiser, você vai transbordar tanto de conhecimento com esse treinamento aqui, que logo, logo você também vai estar passando o seu conhecimento para outras pessoas e você vai ver de verdade
que é muita bênção de Deus mesmo quando a gente começa a aprender, porque chega uma hora que a gente tem que passar o nosso conhecimento para frente e vai ser justamente isso que vai acontecer com você, tá bom? Então, no primeiro link desse comentário aqui, desse vídeo, tem um link lá para você ir diretamente para o meu site, você vai ver algumas outras coisas lá também, algumas outras informações sobre o treinamento, e não deixa de se inscrever lá, se cadastrar, em menos de 10 minutinhos você já está fazendo parte do meu treinamento, conversando comigo lá dentro do curso, e é isso aí, tamo junto, beijão no coração, Barbeiro Rony na voz, bora pra cima, hein?